Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal dou dicas de estudo para o Enem, para os vestibulares no geral. Te ajuda a conquistar a sua aprovação da forma mais acelerada possível. E hoje, pessoal, a gente está com uma presença muito especial dessa série de entrevistas que eu estou fazendo com os primeiros lugares dos vestibulares das faculdades mais concorridas do país. Hoje a gente está com o primeiro lugar de medicina da UFMG, o Thales, que conseguiu ali uma média de 855 pontos, de média simples, sem peso. Com certeza uma das maiores médias de todo o país aí no Enem. E, de verdade, muito feliz de estar com essa presença ilustre aqui. Se apresenta aí, Thales, conta um pouquinho sobre você, sobre seus resultados e tudo mais. E aí, tudo bem? Meu nome é Thales Tinoco, eu sou mineiro, tenho 22 anos, e eu passei na 855 no Enem, passei na FUVEST, passei na Unesp e passei no Enem USP também. Ótimo. Thales foi também em primeiro lugar da UFMG, mandou Sim. muito bem mesmo. E assim, galera, antes de ir para a entrevista, eu queria indicar para vocês uma plataforma de estudos que, sem dúvidas, aí é uma das melhores do mercado, um custo-benefício excelente, que é a plataforma da Repertório Enem. A plataforma da Repertório Enem ela é muito completa, galera. Ela tem um banco de questões ali com mais de 50 mil questões, com um filtro em qual você pode filtrar as questões que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer só física elétrica, beleza. Eu quero fazer do tópico de física elétrica sobre resistores, sobre circuitos. Você pode filtrar ali nível de dificuldade, fácil, médio, difícil, escolher as bancas que você quer fazer. Tudo muito bom mesmo. Tem gabarito comentado, tem vídeo de resolução ali das questões e tal. Tem também um conteúdo teórico muito amplo, tem ali resumos de todas as matérias que caem no Enem. Além disso, você tem também flashcards, aulas de apoio, tudo isso por um preço muito bom mesmo. Menos de R$ 25 por mês você consegue adquirir a plataforma. Além disso, correções de redação inclusas no pacote, beleza? Correção de redação por áudio, não é aquela correção genérica. É realmente uma plataforma ali das mais completas que tem no mercado por um custo ali bem baixo, custo-benefício que realmente vale muito a pena e cabe no seu bolso. Então, eu recomendo demais a plataforma da Repertório Enem, sabe? Para mim, sem dúvidas, o melhor banco de questões que tem ali para você estudar para o Enem. E sem dúvidas, cara, um banco de questões faz muita diferença ali para sua aprovação, sabe? Tem ali estatísticas para você entender os pontos que você está pior, os pontos que você está melhor, poder direcionar as suas revisões. Então, eu acho que é uma ferramenta que realmente auxilia demais nos estudos, beleza? Então, eu indico demais a plataforma Repertório Enem, link aqui na descrição do vídeo. Show? E, galera, vamos começar agora com a entrevista propriamente. Antes disso, eu já peço, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda aqui o trabalho a crescer. Tem também entrevista com outros aprovados, o primeiro da USP, o primeiro da Unesp, o primeiro da UFRJ. Estou trazendo várias entrevistas dessa para ajudar demais vocês aí na preparação com as dicas deles, com quem realmente teve ali as maiores médias do país no Enem. Então, Thales, quantos anos você teve de preparação para a prova? O que mudou ali em relação ao último ano, né? O que mudou nesse ano em relação ao último ano? Em 2022 em relação a 2021? Na sua preparação? Eu fiz 3 anos de cursinho, eu fiz 2 no Bernoulli e 1 em Poliedro, sendo que o último ano foi em Poliedro. Aí eu mudei para São José dos Campos, fiz lá presencialmente. E, cara, eu acho que o que mudou muito esse ano foi que eu comecei a fazer, tipo, muita prova antiga, muita questão, sempre tentando revisar o máximo que eu conseguia fazer. Tipo, eu comecei a fazer prova antiga desde o meio do ano já. Aí, tipo, chegou mais perto lá, comecei a fazer bem mais e tal. Então, acho que isso foi muito bom para eu chegar preparado, para eu chegar sabendo como é que é a prova e tal. Acho que esse foi o diferencial desse ano que me fez passar. Sim. Nos outros anos você não tinha feito prova antiga, como é que foi? Eu fiz muito pouco. Eu seguia mais o currículo do próprio cursinho mesmo, mas não fazia muito prova antiga, fazia mais tipo, exercício apostila mesmo. Não fazia muito além disso. Sim, então esse ano você focou mais nas questões e entender a dinâmica da prova e tal. Sim, Foi isso? acostumar com ela, foi. E qual que era o seu foco? Era mais FUVEST? Era mais Unesp, Enem? Meu foco foi FUVEST. Desde o início do ano eu foquei muito na FUVEST. Sim. E, eu já tinha uma base muito boa por Enem e tal, tipo, matemática, redação. E eu acho que o meu foco na FUVEST, como cai português e natureza na segunda fase aberta, eu estudei bastante esses conteúdos. E acho que ajudou bastante no Enem também, porque a prova foi mais difícil esse ano e tal. E eu tive um resultado muito bom nesses conteúdos, porque eu foquei neles para a FUVEST. Sim. E no caso, como é que era esse seu método de estudo para aprender as matérias? Como é que você fazia, sabe, ao longo do ano e tal?
Era aula, depois questão? Como é que foi? Tá. Eu tinha aula de manhã e tal, alguns dias da tarde, e eu tentava, tipo, sempre dar um tempo entre aula e exercícios, para dar um tempo de esquecer e ver que realmente eu preciso aprender e decorar. Aí, tipo, eu tinha uma aula quarta-feira, eu dava um tempo, fazia, tipo, exercício dessa aula, tipo, no sábado, ou então na segunda, na sexta-feira, e ia corrigindo os exercícios, vendo a resolução, como é que faz. Algumas matérias também, que tinha muita coisa para decorar, eu botava no Anki, fazia flashcards, perguntas. Em biologia eu fiz muito perguntas, tipo, umas 1.500 perguntas só de biologia, para eu ir revisando sempre. Foi, tipo, isso. E Eu como é fazia, que eram esses flashcards que você fazia? Como é que você fazia esses flashcards e tal? Queria saber, muita gente quer estudar para flashcard, mas não sabe direito como é que se faz. eu fazia, tipo, perguntas muito simples de coisa que eu sabia que eu ia esquecer. Tipo, lá tinha a folhinha da matéria que, tipo, tinha meio que um resumo de biologia e tal. Aí, tipo, eu via a aula e tal. Antes de fazer exercício, eu olhava pra folhinha e marcava tudo que eu sabia que, tipo, daqui a um mês eu ia esquecer. Aí que eu fazia perguntas daquilo e botava no Anki. Aí depois que eu tinha feito o Anki, eu fazia exercícios. Sim, sim. Você praticou com questão discursiva desde o início do ano? Português, sim. E natureza, no meio do ano eu fiz um pouco, nas férias e tal, eu treinei bastante em natureza, mas eu voltei a treinar mais no final do ano só. Agora, português eu fiz desde o início, porque sempre foi uma matéria muito fraca para mim, eu não era bom em português e tal, aí eu dei um pouco. Sim, sim. E você estudava todos os dias? Como é que era? Eu tinha aula de segunda a sábado, de manhã, alguns dias à tarde. Aí eu estudava sempre à tarde, depois das aulas, até, tipo, de noite, que era a hora que eu ia dormir. E domingo tinha simulado, domingo de manhã. Aí eu fazia simulado, e quando não tinha simulado domingo de manhã, e era sábado à tarde, eu estudava, tipo, eu trocava o simulado por fazer prova antiga, ou fazer uma coisa que tinha faltado de aula, que eu não consegui fazer. Mas eu estudava todos os dias. Sim, sim. Então foi isso mais ou menos de que mês até que mês? Eu comecei em fevereiro a estudar e fui até janeiro. Aí, tipo, bem no início do ano, tentava seguir mais o cronograma e tal, fazendo do próprio cursinho, fazendo os simulados e tal. E a partir do meio do ano, eu comecei a fazer, além do simulado que tinha toda semana, mais prova antiga também toda semana, toda terça-feira à tarde. E mais perto, tipo, chegando em outubro ali, era muita prova antiga mesmo, e, tipo, em dezembro era praticamente só isso. Sim, sim, com certeza. E eu queria saber de você, mais ou menos, quantas provas antigas e simulados você fez ao longo da preparação e quais também. Tá. Eu foquei Não, muito. não exatamente todos, quais, mas tipo, FUVEST, Unicamp, desde que ano até que ano, sabe? Eu foquei muito na FUVEST da Unicamp, porque a Unicamp não era meu foco, mas a prova é parecida com a FUVEST, então eu fazia ela também, para dar uma alternada. Mas eu comecei a fazer a FUVEST a partir de 2010, tipo, sendo que português e matemática eu fazia a partir de 2000. Eu não consegui fazer todos os anos, mas eu comecei a partir desse ano. E Enem eu fiz, tipo, só a parte de matemática mesmo, para dar uma treinada, porque a matemática é diferente da FUVEST. Aí, para acostumar, eu fiz a parte de matemática, eu fiz uns 3 ou 4 anos do Enem. Sim, então você não fez muitas provas antigas do Enem, né? Do Enem não. O Enem não era meu foco, era mais a FUVEST mesmo. Sim. E, assim, como é que foi na primeira fase da FUVEST? Você fez muitas provas da primeira fase, sim, mas como é que foi o seu estudo específico? Você leu as obras e tal? Eu vi as aulas que tem no cursinho de obras. Tipo, algumas ali, tipo, ali umas duas ou três. Eu vi bastante análise de poema também. E para a primeira fase, tipo, eu já estava estudando português, natureza. Eu tentei dar uma focada também em matemática para a primeira fase. E humanas, como eu já... Humanas da FUVEST eu sou mais tranquilo, eu consigo me dar bem. Eu deixei um pouco de lado. Foquei mais em natureza e em português mesmo. E matemática para a primeira fase. Certo, certo. E, no caso, na FUVEST, você chegou a ler todos os livros? Como é que foi? Não, eu li, tipo, 2 livros completos. Aí outros livros ali, tipo, uns 2 ou 3 ali, tipo, os pedaços. Mas eu vi análise literária deles, tipo, aulas e resumos e tipo, análises escritas mesmo de todos. Certo. Quanto que foi o seu resultado na primeira fase da FUVEST? Acertei 84 questões. Ótimo, ótimo. O corte foi 81, foi 81. 84, corte altíssimo, né? Mas aí, e na segunda fase, como é que foi? Bom, na segunda fase eu fui, tipo, eu não fui muito bem em nenhuma das matérias, mas eu também não fui mal em nenhuma. Eu fiquei com 89 no segundo dia, tirei 42 na redação e em português eu fiquei com, se eu não me engano, 75, uma coisa Sim, assim. sim. Aí a média tipo, da FUVEST final eu fiquei com 855, uma coisa assim, 56, né? Nesse âmbito. Sim, sim. No Enem, como é que foi que você ficou? Em questão de acertos, Em questão de acertos, nota. tá. Eu tirei 42 em linguagem e fiquei com 767. Humanos eu acertei 40 e fiquei com 767 também. Caraca. Ficou igualzinho. Matemática eu tirei 40, sem contar
anulada, fiquei em 945, se eu não me engano, nessa área. E natureza, eu tirei 43 e fiquei com 840. E tirei 960 em redação. E isso te deu 855 de média com 165 acertos, né? Isso. Sem contar anulada. Sem contar anulado. Isso. Certo. Pô, desempenho excelente, excelente. E, cara, no caso, eu queria saber como é que foi a sua rotina para você conseguir esse resultado. Mais ou menos que horas você acordava, que horas você ia dormir e tal. Como é que foi a questão da rotina para você? Tá. Fazer alguma outra atividade e tal? Você fazia o quê? Fazer alguma outra atividade, algum exercício físico? Tá. Saía de vez em quando? Como é que era a sua rotina ali de estudos? Eu não fazia nenhuma atividade física. Eu até comecei a fazer no início do ano, mas eu parei porque estava pouco sem tempo. E eu acordava, tipo, eu morava no alojamento, que era meio distante do cursinho. Então, o ônibus saía às 6h20. Aí eu acordava ali umas 5h50, 6 horas, corria, pegava café da manhã, ia pro ônibus. Tinha aula até 1h da tarde. Aí, às vezes, tinha aula à tarde, mas quando eu não tinha, eu voltava pro alojamento, almoçava e tal. 2 horas eu começava a estudar. Aí eu estudava, tipo, de 2 até às 6, mais ou menos, fazendo intervalo ali de meia hora no meio. Aí eu jantava. Aí jantava, tipo, 7h30, 8 horas, eu voltava a estudar. E estudava até 10, 10h30. Sim. E aí você ia dormir? Eu dormi, tipo, umas 11, porque ficava conversando com os amigos e tal, também para dar uma descontraída, uma relaxada. Não ficava Sim. 100% bitolado nos estudos. Sim. Você não se sentia cansado ao longo do dia, não? Cara, não. Caraca, que coisa boa. Quando eu tava muito exaurido, eu saía de estudar, ia falar com uns amigos meus que tava lá, porque era meio que uma vila, sabe? Tinha, tipo, 150 estudantes lá, junto comigo. Então era muito bom, porque era muita gente no mesmo objetivo que você. Aí eu parava de estudar, ia conversar, aí depois que eu tava bem, eu voltava a estudar. Sim. Caraca, que ótimo. Tomava café para aguentar essa rotina ou não? Não, café faz mal pra mim. Que isso, cara. Caraca, cara. Pô, tem que ter muita energia. Só quando tava muito ruim mesmo que eu tomava mesmo. Tipo, no dia da FUVEST, da segunda fase, eu tomei 2 xícaras de café pra fazer bem. Dá uma acordada. E deu certo? Deu certo. Deu muito certo, né? E aí, eu queria saber também como é que eram as suas revisões. Você tinha algum critério para fazê-las e tal? Como é que era? Eu sempre tinha simulado. No início do ano, quando eu estava fazendo provas antigas, eu revisava, tipo, usava o simulado como meio que um parâmetro para ver o que eu tinha que estudar de novo. Então, eu corrigia as questões que eu tinha errado e, tipo, errei, sei lá, um assunto de física. Aí eu voltava nele, fazia exercícios dele, até eu sentir que eu estava bem nele, depois seguir em frente. Aí tinha alguns assuntos que, desde que eu estudava eles, tipo, tinha aula e tal, fazia exercício, eu sentia que eu não estava muito bem, eu deixava eles separados, para quando eu tivesse tempo, para eu voltar neles, para melhorar neles também. Como é que você organizava isso? Eu tem um aplicativo de agenda que chama TickTick. Aí eu anotava lá as matérias que eu tinha que estudar, que era importante e tal, fazia uma agendinha lá. Sim. E aí essas questões você pegava direcionado desses assuntos que você estava pior, né? Sim. Eu pegava, tipo, questão do livro, tinha parte de propostas complementares. As complementares eram mais difíceis, eram questões de segunda fase e tal. Aí, quando eu precisava revisar alguma coisa, eu ia para as questões mais difíceis e tentava fazer. Tinha muitas vezes que, tipo, eu não lembrava da questão, eu ficava, tipo, 15 minutos na mesma questão para entender tudo dela, como é que se resolve, como é que você fazia e tal. Aí eu sempre fazia esse jeito, sabe? Tinha alguma banca da sua preferência? Eu usava o livro mesmo. Eu pegava no livro. Pegava no livro mesmo, né? Do livro do cursinho. Mas aí tinha alguma banca de exercício, né? Tá. Eu tentava procurar as paulistas, o FUVEST, Unicamp, Unifesp, né? Era as que eu buscava. Sim. Então, tá vendo, galera? Ele fazia muito exercício mesmo. Exercício foi um dos diferenciais da preparação dele, conforme vocês estão vendo. Fez muitas provas antigas ali ao longo do ano, assim como o Rafael também fez, que foi o primeiro lugar da USP, sabe? E, assim, ele teve um desempenho fantástico, sabe? Fantástico mesmo. 855 de média, assim, se não for a maior, é uma das top 3 maiores médias do Brasil, sabe? E no Enem. E, assim, em questão de exercício, cara, é muito importante você fazer ao longo da sua preparação. Lógico que cada um tem o seu método ali, tem sua forma de estudar e tal, mas, assim, é algo que é comum entre as pessoas que tiveram grandes resultados, fizeram muito exercício, focaram muito em provas antigas, e no caso, nesse Enem, que foi um Enem mais específico, a gente está vendo que várias pessoas se prepararam para a FUVEST, um vestibular mais específico que o Enem, conseguiram um resultado muito alto, sabe? Então, assim, é algo para vocês terem atenção, sempre se nivelem por cima, para você realmente conseguir o melhor desempenho possível. O foco dele nem era Enem, mas aí ele focou na USP, e olha o bom que deu. O cara, teve aí uma das maiores médias do Brasil. Então, isso é muito importante
Inclusive, na plataforma da Repertório, você pode filtrar as questões de assunto, conteúdo, tudo, a banca que você quer fazer, pegar bancas mais específicas, pegar pela dificuldade do conteúdo. Então, fica muito bom e fica tudo armazenado. Tem uma estatística ali das questões dos conteúdos que você errou. Isso é muito bom também para você poder indicar quais matérias você vai fazer revisão. Inclusive, a própria plataforma ela indica para você as matérias que você está com um aproveitamento pior e que você deve ali revisar, dar uma atenção maior. Isso é muito bom, muito positivo e, cara, ajuda demais a conseguir um desempenho excelente, sabe? Eu queria saber também como que você fez para ir tão bem na segunda fase ali da FUVEST. Como é que foi o seu preparo para a segunda fase? Tá. Tipo, desde o início do ano, eu já estava, quando eu via alguma aula de exercício, eu já procurava as questões de segunda fase para eu fazer. Então, tipo, já ia acostumando desde o início do ano. E também eu fiz vários simulados da segunda fase. Eu acho que no poliedro tiveram mais simulados de segunda fase do que de primeira fase que eu fiz. Então, desde o início do ano, eu estava preparando para isso. Focando em questões dissertativas, segunda fase e tal. Aí, chegando mais para o final do ano, em dezembro, depois que passou a primeira fase da FUVEST, eu comecei a fazer provas antigas. Eu tinha passado para a segunda fase da Unicamp também. Aí eu fiz algumas questões e tal, mas foquei mais na FUVEST mesmo. Aí eu comecei a fazer e fiquei desde o dia, acho que o dia 4, que foi a prova da FUVEST, até a segunda fase da FUVEST, que foi em janeiro, fazendo questão, fazendo prova, tentando terminar os assuntos que eu não tinha terminado, porque eu não consegui terminar todos, era muita coisa. Mas eu foquei esse 1 mês e meio ali entre a primeira fase e a segunda fase, basicamente, acabar o que eu não tinha os assuntos que eu não tinha visto e fazer muita questão, muita prova aberta também. Sim, imagino. Então, esse foi seu preparo. E na semana do Enem, como é que foi? Cara, semana do Enem, eu meio que estava estudando para a FUVEST também. Tipo, eu só fiz o Enem como se fosse mais um simulado. Mas aí você já tinha passado na primeira fase ou não? Não, foi depois do Enem. Foi Foi em depois? dezembro. Ah, beleza. Foi até bom porque, tipo, como não era meu folga assim, eu fiz a prova bem tranquilo, sem nenhum, tipo, nervosismo e tal. Porque a prova da FUVEST eu tava bem nervoso. Já o do Enem eu tava mais tranquilo, porque consegui fazer até, acho que melhor o meu resultado por causa disso. Não tava nervoso pra fazer a prova, sabe? Foi só mais uma prova, mais um simulado que eu tava fazendo. Você imaginou, quando corrigiu a prova do Enem, que você ia conseguir pelo Enem USP? Não achei, cara. Eu fiquei muito puto quando eu corrigi a prova, porque, tipo, no segundo dia, saíram uns gabaritos extra-oficiais que, tipo, eu tava tirando, tipo, 35, 36 em matemática. Aí eu falei, mano, não passei, não, Enem não vai ser, vai ter que ser a FUVEST mesmo. Então eu tinha certeza que não ia dar, sabe? Sei. E então você, na semana do Enem, você não se preparou para o Enem, foi focado na FUVEST. Focado na FUVEST. Acho que 3 dias antes do segundo dia do Enem, eu fiz as provas de matemática. Tipo, mas tirando isso, não fiz muita coisa. Mas de natureza você não fez, né? Não fiz. Caraca, que loucura. Então, galera, vocês estão vendo aí que o cara, ele focou muito na FUVEST, tá? Ele focou muito na FUVEST. E aí ele chegou no Enem e ele deitou em natureza. Ele fez 43 questões, ficou com 840, 850. 840, se não me engano. 840 e pouco lá em natureza, cara. Assim, o resultado sensacional, fantástico que ele teve, sabe? É uma das maiores notas do Brasil, sem dúvida, em natureza, pela quantidade de acertos, sabe? Então, assim, tem que pensar muito em relação a isso. O Enem tá ficando mais específico em natureza, teve várias questões ali num estilo mais FUVEST e tal, esse ano, mais específica, e por isso você tem que se nivelar por cima. Isso é muito importante se você quer um desempenho alto ali em natureza e tal, principalmente natureza, mas matemática também e tal. Então, se você está se preparando no alto nível, você descer alguns degraus para fazer o Enem, você vai conseguir um desempenho muito melhor. Beleza? Me ajuda bastante, porque eu estava acostumado a fazer prova de segunda fase, questão tipo, complicada. Aí quando caía, tipo, Enem, tinha uma questão lá do balanço, que já estava muito difícil. Eu via aquela questão e falava, isso aqui é igual a questão de conversa na fase. Aí eu consegui fazer, tipo, tranquilo, sabe? Sim, então, assim, até segunda fase, sabe, discursiva mesmo, para treinar, para realmente dominar a prova, sabe? Então, isso é algo que eu recomendo muito, que vocês podem ver que aí as pessoas que tiveram a maior média ali do Brasil esse ano fizeram, sabe? Vários que eu entrevistei falaram isso. E o Thales, que provavelmente ali é a maior média, ou top 3 das maiores médias, tá aí como um exemplo claro disso, beleza? E, cara, eu queria saber como é que foi sua estratégia de prova, tanto para a FUVEST quanto para o Enem. Se quiser, fala da FUVEST primeiro e depois você fala do Enem. Cara, da FUVEST, eu
eu fui descobrindo, tipo assim, qual era as matérias que eu tinha que fazer primeiro ao longo do ano e quais que eu tinha que deixar por último. Então, eu sempre deixava matemática por último e começava com umas matérias que eu gostava, tipo física, biologia, geografia. Aí chegou no dia da prova, a FUVEST misturou todas as questões e me quebrou nessa parte. Até fiquei, tipo, um tempo lá desnorteado, tentando entender o que eu ia fazer. Eu sempre fazia do mesmo jeito a prova. Mas aí eu tentei, tipo, seguir mais ou menos, procurando as questões e tal, na ordem que eu fazia, e deixando matemática por último. E a FUVEST foi isso. Eu segui a ordem que eu sempre fazia as questões nas provas antigas e simulados. Aí no Enem, eu comecei a fazer por natureza, fui seguindo a ordem mesmo das questões. E, tipo, anotando na frente do caderno as questões que tipo, eu vi que demorava muito tempo, ou então que estava complicado. Sim. Então você seguiu o caderno mesmo, não tinha nenhuma estratégia específica assim pro Enem, só pulou aquelas que você viu que era mais complicada, né? Sim. Então você estava num nível de preparo tão bom que não fazia tanta diferença assim o nível de dificuldade da questão e tal, a ordem, porque você já estava ali fazendo questões de um nível muito mais elevado, né? Sim, sim. Então aí tá o exemplo do Thales, muito bom mesmo. E, cara, eu queria te perguntar quais que foram os fatores que durante a preparação você acredita que foram mais essenciais para sua aprovação? Pode falar 3 fatores ali que você acha que foram, assim, primordiais para você conseguir a sua aprovação, a sua média incrível aí no Enem, sua aprovação na FUVEST, enfim, suas aprovações no geral. Tá, cara, eu acho que fazer muita revisão, porque eu fazia muito revisão, e me ajudou bastante a não esquecer as coisas. Tanto por questão que eu tinha separado, tipo, a questão que eu achava boa, eu separava para fazer depois também, provas antigas, simulados. Acho que questão de assunto, eu não pulava nenhum assunto. Tipo, tem assuntos que caem mais, assuntos que caem menos, mas eu sempre tentava olhar todos, não deixar nenhum de lado. Claro, tem uns que é mais difícil, eu ficava mais tempo neles, mas eu tentei, tipo assim, sabendo tudo para as provas. Inclusive, tipo assim, dentro de assuntos, detalhes específicos, assim, eu tentava decorar também, porque às vezes você não precisava saber deles, mas ajudava a fazer mais rápido, ajudava em outra questão. Então eu tentava saber tudo que tinha. E acho que, cara, eu fiz esse ano, eu não estava muito estressado, sabe? Tipo, acho que o ambiente que eu estava, as amizades que eu fiz, eu nunca não ficava estressado para estudar. Eu gostava de estudar, eu gostava de cursinho, gostava de ver os amigos lá no cursinho e tal. Então acho que eu fiz bem leve esse ano. Acho que ajudou bastante. Não ficar estressado, poder estudar mais e tal. Acho que esses Sim, três com certeza. fazer muita revisão, tentar ver todos os assuntos e ter a cabeça leve, assim, acho que foram que me ajudou bastante a passar esse ano. Sim, com certeza. Sem dúvida, são fatores aí essenciais que você pontuou, sabe? E que, inclusive, eu me identifico de ter feito muita revisão, ter feito muita prova e tal, e também ter meio que gostado, me acostumado, não acostumado, mas assim, ter focado no processo, eu também curti e tal, gostava de estudar e tal, então eu acho que isso é muito importante para você não ter pressão e tal, você chegar mais tranquilo na prova e você conseguir aproveitar melhor, você não ficar pensando ali, ai meu Deus, quando que eu vou terminar isso? Tá muito chato, não sei o quê. Você focar ali e realmente aprender, sabe? Vou entender isso daqui, sabe? Tratar como um desafio ali para você. E aí, com o tempo, você vai tomando gosto pelaquilo. Pelo menos foi isso comigo, sabe? No início era mais insuportável e depois foi melhorando. Tem um tempo ali de adaptação, que você dá um tempo sem estudar, nas férias e tal, mas depois que pega o jeito, é até bom ir por cursinho, ficar estudando, fazendo revisões. Você passa a gostar mesmo, E você estudava todo dia, né? Que você falou. todo dia. Eu também fazia isso para não perder o ritmo também e tal, e tornar uma obrigação diária, realmente. Final de semana eu pegava um pouquinho mais leve e tal, mas estava lá todo dia estudando. Eu tirava geralmente domingo à tarde para descansar. Tipo, é claro que eu não conseguia seguir essa rotina todos os dias, às vezes estudava menos, às vezes estudava mais, mas eu tentava seguir ela e tirava o domingo à tarde assim mesmo para descansar. Sim, com certeza. Você também não ficar engessado numa rotina fixa e tal. É. Você tem os seus momentos que você vai ter um rendimento maior e tem momentos que você vai ter um rendimento menor, sabe? E aí você tem que adaptar isso conforme a sua rotina. Sim. Cara, queria que você deixasse um recado final para quem for fazer o Enem, quem for prestar a FUVEST, a Unesp, enfim, qualquer vestibular aí de alta concorrência para esse ano. Deixa um recado final, uma dica, uma motivação, algo do tipo aí para o pessoal. Tá, cara, eu acho que uma coisa que a FUVEST sempre foi uma coisa muito distante pra mim. E, tipo, eu nunca achava que eu ia conseguir passar nela. Pra mim era sempre os caras que, tipo, era gênio, saía do terceiro ano, que passava lá. E, mano, descobri esse ano que não, velho. Mesmo com todas as coisas que eu deixei de fazer, todos os assuntos as matérias que eu não consegui fazer, todos os exercícios que eu não fiz, estando nervoso de dar prova, tipo, dá pra conseguir passar onde você quer. Tipo, se você fizer um ano bem feito, tipo, fizer as coisas certas e não é só pra poucos, tipo, é uma coisa que eu não esperava que eu ia passar.
na FUVEST esse ano, e foi uma surpresa muito boa. Eu acho que se a pessoa conseguir estudar do jeito certo, ela consegue passar. Só não desistir, sabe? Foi uma coisa que eu fiz. Não parei até conseguir. Tá certo, ótimo. E como é que foi no momento que você viu a sua aprovação, seu nome na lista? Cara, eu entrei em choque. Eu não. Pra mim, eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar na FUVEST. Aí eu fiquei umas 3, 4 horas tentando entender, tipo, entrando na lista de novo, pra ver se meu nome ainda tava lá, se não tinha tirado, se não foi o erro, coisa assim. Mas depois veio a felicidade. Então, foi muito bom. Nossa, deve ter sido bom demais. E aí, como é que tá? Você vai começar as aulas semana que vem? Quais são as expectativas? São grandes, viu? Tá? Essa semana eu vim para São Paulo aqui para organizar a mudança e tal, ver onde eu tô morando e tal, comprar móveis, coisas, mas tá um pouco sem esperar. Eu quero que logo chegue segunda-feira lá para começar logo as aulas, que tô esperando muito tempo para esse momento. Que ótimo, que ótimo. Então fica aí o recado aí do Thales, sabe? Realmente muito motivador isso, sabe? Muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, mas a gente subestima, mas a gente realmente consegue no final. É só ter muita persistência, muito esforço. É aquilo, cara. Só não passa quem desiste. Exatamente isso. Então, muito obrigado aí, Thales, pela sua presença. Pô, entrevista magnífica, sabe? Muitas dicas, muitos conselhos aqui importantes e tal. Espero que a trajetória aí do Thales sirva de exemplo aí para muitos. Muita gente consiga tirar coisas boas aí dele, que conseguiu aí uma das maiores médias do Enem do país e conseguiu o primeiro lugar na UFMG, aprovação na FUVEST e aprovação na Unesp. Então, muito feliz, muito grato de te ter aqui, Thales. E, galera, plataforma Repertório Enem, aqui na descrição do vídeo, tá? Realmente uma ferramenta que é barata, menos de R$ 25 por mês, que vai te ajudar muito na sua aprovação. Sabe que o conteúdo teórico ele é excelente, conteúdo de exercício excelente também, que dá para você filtrar e tal, dá para tu pegar as estatísticas, ver o que tu tá errando mais, e aí tu foca, direciona a sua revisão nisso. Então, é uma plataforma realmente completa que ajuda muito na preparação, beleza? Então, recomendo demais, link aqui na descrição, depois dá uma olhada, garanto que se você assinar, você não vai se arrepender, que vale muito a pena, beleza? Então, é isso, dá a sua despedida final aí, Thales, pro pessoal. Obrigado por ter me convidado aqui, foi um prazer estar aqui. E, cara, boa sorte pra você também, né? Você está fazendo medicina também, você vai ter uma carreira muito boa também, que eu sei, você é um cara muito bom. E obrigado por ter me convidado aqui de novo. Valeu, muito obrigado aí, Thales. Então tá aí o Thales, muito gente boa e tal. E tamo junto, galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Meu Instagram aqui embaixo, @marcos.vaz. E tamo junto, até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí, Thales, pela presença. E eu espero que muita gente, que você sirva de exemplo aí para muitos vestibulandos aí que estão buscando aí a aprovação esse ano, beleza? Então é isso, até a próxima, galera.